Você já identificou em alguma parada cardiorrespiratória que tenha presenciado ou participado que aquele paciente estava hiperventilando ou hipoventilando? Não? E se eu te dissesse que na maior parte das vezes, na grande maioria das vezes, esse paciente está sendo hiperventilado ou hipoventilado e esse detalhe importantíssimo passa totalmente desapercebido? Quer entender o raciocínio que passa por trás dessa definição simples, que é a de ventilar corretamente? Vem comigo até o final. Antes de começarmos, eu preciso te perguntar: por que ventilamos? O objetivo final da ventilação assistida, isto é, aquela em que o paciente recebe ventilação de forma artificial, seja no boca a boca, seja usando o ambu ou seja na ventilação mecânica, é gerar circulação de ar nos alvéolos que não está sendo realizada naquele momento pelo paciente. Por isso chamamos de suporte ventilatório. Você já ouviu falar no termo PO2 ou pressão parcial de oxigênio? Se não ouviu, olha que legal. A pressão parcial de um gás é a força de impacto ou pressão que esse gás incide sobre uma superfície. O ar que inalamos possui 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e o outro 1% restante é composto por diversos gases. É uma mistura de vários gases, como o gás carbônico, hidrogênio, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, afrânio. Afrânio? Acompanhe atentamente essa figura. Então, se você pegar um volume de um ar e colocar num pote, este ar exercerá uma pressão sobre as paredes desse pote. E a pressão parcial de cada um desses gases que compõem o ar seria a pressão que este volume de gás ocuparia naquele pote se ele estivesse sozinho. A pressão que o ar exerce neste pote, ao nível do mar, é de 1 atmosfera. Ou numa unidade que vocês conhecem melhor, que é o milímetro de mercúrio, 760 milímetros de mercúrio. A pressão parcial do nitrogênio, já que ele ocupa 78% deste volume de ar, significa que 78% de 760 milímetros de mercúrio é 597 milímetros de mercúrio. Ou melhor dizendo, a pressão parcial do nitrogênio naquele pote é de 597 milímetros de mercúrio. Vamos ver então a do oxigênio. 21% do ar é feito de oxigênio. Então, 21% de pressão parcial do oxigênio neste pote é 21% de 760 milímetros de mercúrio, que dá exatamente 159 milímetros de mercúrio. Agora que você está sabendo que todo gás faz pressão sobre a superfície que tem contato, ou seja, suas moléculas se chocam com a superfície de contato, eu preciso que você entenda um outro conceito. E se essa superfície não for uma superfície rígida como um pote, e se for a superfície de um líquido? Neste caso, os gases estão misturados no ar e também podem estar diluídos na água. Então quer dizer que a água possui ar? Yup! Como vocês acham que os peixes respiram? Então agora a gente precisa entender como é que este oxigênio passa do meio gasoso para o meio líquido. Eis que em 1802 surge um camarada chamado William Henry, que descreveu a chamada Lei de Tibúrcio. Tô brincando. Tá, a piada foi péssima, vai. O que diz a lei de Henry? A quantidade de gás dissolvida num meio líquido, olha só, depende da pressão parcial daquele gás e da solubilidade deste gás naquele meio líquido. Então, para aí. Você já viu o que é pressão parcial? É a força com que aquelas moléculas se chocam com uma superfície. Então, imagine um pote contendo ar e água
e as moléculas do oxigênio se chocando com esta interface entre a água e o ar. Agora imagine o seguinte, qual que é a capacidade da água em dissolver o oxigênio? Imagine que você pega um achocolatado e mistura num copo de leite. Significa que aquele achocolatado ele é bastante solúvel, ele se mistura bem naquele copo de leite. Agora tente pegar esse achocolatado e misturar num copo cheio de azeite. O achocolatado não vai se misturar no azeite, muito bem pelo menos. Então isto significa que ele não é solúvel no azeite, mas ele é solúvel no leite. Aí que as coisas começam a ficar interessantes. Henry queria dizer que se você tem um gás em contato com o líquido, a quantidade de gás que vai entrar nesse líquido depende da quantidade de moléculas que se chocam com esse líquido, a pressão parcial e a solubilidade deste gás sobre o líquido. Então agora você entende dois princípios. Que os gases exercem uma pressão sobre uma superfície. E 2, se essa superfície for líquida, o gás tem a capacidade de entrar nesse líquido e se misturar. Legal, né? Viajando agora para dentro do alvéolo, você vê exatamente a mesmíssima situação. Um recipiente, o alvéolo, um gás contendo oxigênio, e este oxigênio exercendo uma pressão parcial nas paredes deste recipiente, que é o alvéolo, e uma superfície líquida em contato com este gás, que seria o plasma sanguíneo. Então agora você junta os conceitos de pressão parcial com lei de Henry e você entende que é assim que acontece a oxigenação do sangue. Precisamos ventilar os pulmões para levar oxigênio para os alvéolos. Este ar contém uma pressão parcial de oxigênio e essas moléculas de oxigênio vão se chocar com as paredes do alvéolo, passar pela membrana que liga a parede do alvéolo com o plasma sanguíneo e este oxigênio vai se dissolver neste plasma. Este oxigênio dissolvido vai acabar se difundindo, nadando, até a hemoglobina que está dentro da hemácia, que é o nosso glóbulo vermelho do sangue. Mais uma vez de trás para frente. Para que o oxigênio possa entrar na hemoglobina, que está dentro da hemácia, que está dentro do sangue, que possui uma parte líquida, que está em contato com um meio gasoso no alvéolo, ele dependerá da pressão parcial dentro deste alvéolo. E para que haja pressão parcial dentro deste alvéolo, você precisa colocar ar lá por meio do quê? Da ventilação. Agora vamos aos problemas. Temos o problema número 1. Será que o oxigênio está entrando nos alvéolos? Se não entra oxigênio, não há pressão parcial de oxigênio dentro dos alvéolos. Se não há pressão parcial de oxigênio dentro dos alvéolos, não há passagem de oxigênio para dentro do meio líquido do sangue. E, consequentemente, este oxigênio não chega até a hemoglobina. Onde você vê isso? Que tal na asma, entre outros? Pera, réu. Pera que eu tô sacando. Digamos que o paciente não tem obstrução nenhuma da via respiratória. Então o ar entra nos alvéolos carregando lá 21% de oxigênio. Ok, mas se a membrana do alvéolo estiver danificada, então também não haverá troca gasosa? Você acabou de citar o problema número 2. Se o oxigênio não consegue alcançar o meio líquido do sangue por meio da membrana que está destruída ou até mesmo espessada, você pode até ter uma ventilação normal do alvéolo, mais especificamente uma pressão parcial de oxigênio normal, mas não haverá passagem de oxigênio para o plasma. E onde vemos isso? Que tal na fibrose pulmonar? No SARA, na síndrome da angústia respiratória aguda? Que tal COVID? Então agora aqui você começa a entender por que a gente vai ofertando oxigênio sempre numa gradação maior de intervenção. Primeiro por cânula nasal,
depois aumentando o volume de oxigênio, depois em máscara, também aumentando o volume de oxigênio, depois uma VNI ou até mesmo por uma intubação. A cada uma dessas progressões, a intenção é ofertar uma pressão parcial de oxigênio maior, porque se você aumenta aquela porcentagem de oxigênio que tem no ar, que é de 21%, se você aumentá-la ofertando mais oxigênio, aumenta lá para 23%, 24%, 25%, 40%, 100% no paciente intubado, você aumenta a pressão parcial dentro do alvéolo. Aumentando a pressão parcial dentro do alvéolo, você aumenta o choque das moléculas de oxigênio com a parede do alvéolo, aumentando a probabilidade deste oxigênio passar para o meio líquido. É como se ao invés de você jogar uma pedrinha no lago, você jogasse um balde cheio de pedras. Você conseguiria um número maior de pedras entrando na água mais rapidamente. Ou seja, você estaria aumentando a pressão parcial das pedras naquele lago. Aqui então vale a pena falar sobre uma outra confusão conceitual. Pressão parcial de oxigênio é uma coisa e saturação de oxigênio é outra. Saturação dependerá da capacidade da hemoglobina em receber o oxigênio que está dissolvido no plasma, que por sua vez veio da membrana alveolar, que por sua vez veio de uma certa pressão parcial dentro do alvéolo. Então poderíamos ter um terceiro problema aí? Tipo, e se a hemoglobina for doente? Então teríamos ventilação do alvéolo, passagem do oxigênio através de uma pressão parcial pela membrana, se dissolvendo no meio líquido que é o plasma, mas esse oxigênio não conseguiria entrar na hemoglobina. Caraca, meu, você acabou de citar um terceiro problema. Mas isso não só acontece nos casos da hemoglobina doente, que são as talassemias. Isto pode acontecer também nas anemias, que é a falta de hemoglobina. Ou também nos casos de intoxicação por monóxido de carbono, no qual o CO ocupa a hemoglobina e não permite que o oxigênio se fixe nela. Agora você tem condições de entender por que devemos olhar a saturação do paciente, mas também a pressão parcial de oxigênio que é extraída pela gasometria. Agora vem a parte mais legal. Olha aqui, o alvéolo e o sangue não são um pote, como usado no exemplo lá atrás. Porque se fosse um pote contendo um líquido, o oxigênio entraria no plasma e encheria aquela quantidade de sangue com oxigênio até um limite, e assim ficaria impedindo a entrada de mais oxigênio. Então agora você percebe que para que o oxigênio tenha uma entrada constante no plasma, naquele meio líquido, além da pressão parcial no alvéolo, além da capacidade daquele líquido em receber oxigênio, a gente precisa que esse líquido se movimente. Ou seja, e ele se enche de oxigênio, ele tem que sair dali e dar lugar para outro volume de sangue que também está pronto para receber mais oxigênio. Dá para elencar agora o nosso quarto problema, que é a falha da perfusão do sangue pelo pulmão, como no TEP, ou como na hipertensão pulmonar, ou como tchan, 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 na parada cardiorrespiratória. Com tudo isso, agora você pode entender o seguinte. Digamos que você tenha alvéolo ventilado, membrana alveolar intacta, hemoglobina em perfeitas condições de receber este oxigênio. Mas se não houver fluxo de sangue neste alvéolo, nada acontece. Por isso que no outro vídeo da ventilação, você falou insistentemente que deveríamos parar com a mania de ventilar primeiro o paciente, sem que ele tivesse uma compressão eficaz? Sim! E se você quer assistir esse vídeo e não assistiu, o link está aqui na descrição. De nada adianta ventilar o paciente, ambusar este paciente, se ele não tem circulação neste pulmão. Daí fica a equipe lá que nem barata tonta, desesperada, correndo para lá e para cá, pegando tubo, pegando fio guia, pegando ambu, trocando ambu. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Enquanto o coração está lá, sem bombear sangue para o pulmão. E tu está lá preocupado em ventilar um pulmão que não tem circulação, já saturado de oxigênio, mas este oxigênio não vai para lugar nenhum.
Mas olha, a recíproca também é verdadeira. Assim como ventilar sem circular não é eficaz, circular sem ventilar também não é eficaz. Uau! A diferença é que ventilar sem circular não é eficaz já. Em compensação, circular sem ventilar será um problema dali a alguns instantes, pois considera-se que a hemoglobina do paciente já esteja saturada e esses estoques vão sendo gastos aos poucos. Então, se você me perguntar, Rael, o que é mais importante? Ventilar ou comprimir? eu te digo, os dois, mas sempre preocupe-se em primeiro circular para depois ventilar. Beleza, agora você está craque em entender os distúrbios ventilatórios e, no assunto em destaque que é a PCR, a importância de ventilar um pulmão que tenha circulação. Num próximo vídeo falarei das técnicas necessárias para se ventilar adequadamente o paciente. Fique ligado no canal, curta, deixe aqui os seus comentários e, mais importante de tudo, compartilhe esse conteúdo. Então, até a próxima. Fui!